Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem, né? Vamos aqui fazer um estudo hoje da escola bíblica, né? O pastor pediu que eu pudesse estar trazendo esse estudo e eu espero que, assim como foi bênção para mim, seja bênção para você. Eu sempre gosto de enfatizar para os irmãos que a palavra de Deus ela deve ser uma prática em nossa vida, né? Nós temos que tentar extrair dela tudo aquilo que é prático na nossa vida, né? Então tentar olhar, né, com olhos para a Bíblia e com o discernimento do Espírito Santo para que nós possamos aplicar aquilo que aprendemos da palavra de Deus nas nossas vidas, né? E, sem dúvida nenhuma, eu gostaria de falar sobre um tema bastante atual, né? Como muitos já mencionaram aí, mas eu acho que nunca é demais nós falarmos aí paralelamente, né, desse momento que nós estamos vivendo, tá? Para isso eu escolhi o texto de João 16:33, a parte B, que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, tá? O tema que eu achei interessante aqui para que a gente fizesse esse pequeno estudo se intitula Ganhando com as Perdas, né? Aí você vai, né, ter uma interrogação aí na sua mente e se perguntar como assim ganhando com as perdas, né? Será que quando eu perco alguma coisa eu posso ganhar? É isso que nós vamos falar hoje, porque a lógica de Deus é diferente da nossa lógica, né? E nós, como seres humanos e pecadores que somos, temos a tendência sempre de levar tudo para o lado ruim, né? Pela forma negativa, né? De ver as coisas, até pela natureza pecaminosa que nós temos, né? Mas enfim, então eu gostaria de traçar aqui um paralelo, né, com alguns exemplos que nós encontramos na Bíblia, né, para podermos então falar desse assunto, né? Nós estamos vivendo aí um momento bastante complexo, né? Não só no nosso país, mas em outros países também. E isso tem levado muitas pessoas ao desespero, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas que faleceram. E nós sentimos por tudo isso, porém sabemos que a Bíblia relata, né, que no fim dos tempos muitas dessas coisas aconteceriam, né? Mas eu gostaria então de falar um pouquinho sobre esses exemplos, né, que nós podemos encontrar na Bíblia, onde aconteceram situações aparentemente de perdas, né, mas que se transformaram em bênção na vida de muitos desses heróis da fé, tá? Então eu gostaria de começar com o texto de, eu não vou ler os textos aqui, tá, irmãos, para a gente não se delongar, mas depois, irmãos, eu vou passar a referência aqui, os irmãos podem ler com mais detalhes, né? Eu vou tentar aqui resumir, até por conta do tempo, né? Então eu gostaria de começar citando Gênesis capítulo 26, versículos 12 a 33, tá? E lá fala sobre um episódio de Isaac, não é? Quando a terra estava passando por um período de fome, né? E Isaac foi lá e nessa época ele plantou, né, e colheu a 100 por um, né? Logo na sequência, os homens, ele abriu ali, reabriu, né, os poços que Abraão tinha então iniciado, né? Ele resolveu abrir aqueles poços, mas começou a haver contenda lá com os homens de Gerar, né? E então, diante dessas desavenças, né, ele resolveu então cavar os próprios poços, né, dele. Então, isso fez com que ele
deixasse, né, de andar na sombra de seu pai, né? Porque até então ele tinha herdado muita coisa de Abraão, né? Mas esse episódio fez com que ele fizesse duas coisas aí diferentes, né? Que ele foi contra a lógica da ocasião, que foi plantar numa época de fome, onde não estava acontecendo nada ali, e Deus abençoou ali, né? De forma que ele colheu 100 por 1, e depois então abrir os seus próprios poços ali, né? Saindo então aí da sombra do seu pai e tendo aí uma, digamos assim, uma independência, né? Então a gente vê aqui duas situações em que aparentemente as coisas dariam errado, né? No entanto, com fé em Deus, ele obteve a vitória, né? Um outro exemplo que nós podemos citar aqui se encontra lá no livro de Atos, capítulo 27, de 41, Atos 27, 41 e depois Atos 28, 10, tá? Que relata lá sobre um naufrágio de Paulo, né? Onde o navio que eles estavam encalhou, né? Se despedaçou ali contra algumas rochas, né? Um mar ali violento, e tanto ele quanto os tripulantes mal conseguiram se salvar ali, nadando até a praia mais próxima com pedaços daquela embarcação, né? E aí, chegando nessa ilha, né? Ele poderia ter questionado a Deus, né? Ó Senhor, eu estou aqui fazendo essas viagens missionárias, né? Estou levando a tua palavra, por que, né, aconteceu isso comigo, né? O que muitas vezes nós fazemos, né? Nós questionamos a Deus, né? E nós esquecemos que se nós realmente sabemos que somos de Deus e que Ele tem um propósito na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é permitido por Deus, né? Nós temos que acreditar que Deus tem um plano, né? E não foi diferente nessa situação de Paulo, né? A embarcação se despedaçou, ele mal sobreviveu ali até chegar naquela ilha, né? Mas olha só o que relata na sequência o texto, né? Ao invés de reclamar, como muitos de nós fariam, ele não fez isso, né? Ele não questionou a Deus, né? A sua segurança foi o ânimo para o coração dos demais, né? Então as pessoas viram ânimo ali em Paulo, viram um exemplo nele, né? Já em terra, né? Ele apanhou lenha ali para alimentar o fogo, né? Para secar ali aquelas pessoas que acabaram de sair do mar. E em meio a essa situação ele foi mexer na madeira e foi picado por uma serpente, né? E todos acharam ali que ele ia morrer, né? Porque naquela época não haviam recursos como existem hoje, né? Ele foi picado na mão, e enquanto eles todos achavam que ele morreria devido a essa picada, né? Deus poupou a vida dele, né? E por conta disso uma porta se abriu, né? Para que ele pudesse pregar o evangelho e ministrar aquela palavra a muitos que estavam ali. Inclusive curou alguns enfermos, né? Daquela ilha, né? Da ilha de Malta. Então Deus pôde transformar ali uma situação de perda em ganho, né? Que é exatamente o que nós estamos falando, né? Outro episódio que também é relatado pela Bíblia do apóstolo Paulo é quando ele e Silas, né, foram então açoitados e presos, né? Estiveram ali todos machucados ali dentro daquela prisão, e eles começaram ali a cantar louvores a Deus, né, na prisão, quando de repente houve ali aquele terremoto e abalou todo aquele lugar, as portas se abriram, né, os
os prisioneiros saíram, o cárcere tentou se matar, eles não deixaram, enfim, né? E todos nós sabemos que o resultado dessa história foi o evangelismo da família daquele cárcere, né? Daquele homem, o carcereiro, né? E transformou ali a vida daquelas pessoas, né? Então, mais uma vez, nós vemos aí o relato de uma história bíblica, né? Onde o que aparentemente seria uma perda se transformou em ganho, né? Então, o propósito de Deus qual era? Que Paulo e Silas sofressem ali aqueles açoites, né? Sofressem ali na prisão, para que aquela família pudesse ser salva, para que o evangelho pudesse ser pregado, né? A Bíblia mesmo diz, vai dizer assim, puxa, mas ele precisou passar por açoite, por prisão, para salvar uma família. Irmãos, é isso mesmo. Que, né, a Bíblia diz que uma alma aí vale o mundo, né? O valor de uma alma é inexpressível para Deus, né? E ali foi toda uma família. Então, Deus muitas vezes nos conduz em caminhos obscuros, em caminhos que não entendemos, né? Mas que no fundo o propósito dele, sem dúvida, é salvar almas. Por isso devemos sempre estar dispostos, né? Estarmos na brecha, né? Para que o Senhor possa usar nossas vidas, transformando o que aparentemente é uma perda em ganho, né, que é o tema que nós estamos hoje falando. Bom, eu não quero me delongar muito, eu queria contar mais uma história aqui, depois devo contar mais uma ilustração, mas essa história é muito interessante. Ela conta de um grupo de pescadores, né, que morava ali no vilarejo e saíram para pescar, tá? E aí, nesse momento, logo após eles terem saído para pescar, abateu-se ali uma grande tempestade naquele lugar e eles então ficaram meio que perdidos ali no mar, sem conseguir a localização da volta, né, para voltar ali para aquele vilarejo, né? O tempo passou, as famílias, as mulheres e crianças começaram a ficar preocupadas porque eles não voltavam. Foram todas para a praia ali, a aguardar a volta deles, né? E nesse momento, uma das casas, por descuido de uma mulher, uma das casas ali incendiou-se, né? E não tendo recursos para apagar, se perdeu tudo que havia naquela casa, né? Logo na sequência, pouco tempo depois, os pescadores conseguiram retornar, né? E aí, muito contentes, as famílias ali receberam, né, suas mulheres, seus filhos, receberam com alegria aqueles pescadores, porém, uma dessas famílias, né, estava triste porque, quando recebeu o marido, ele perguntou por que estão tristes, né? E elas então disseram, olha, porque nós acabamos de perder tudo, né, no incêndio. E disse, não, eu acho que vocês deveriam se alegrar, porque foi graças a esse incêndio que nós conseguimos localizar a volta e chegamos em segurança, né? Então, mais uma vez, irmãos, a prova de que aquilo que aparentemente é ruim, né, para nós, Deus transforma em bênção, né? Então eu queria encerrar contando uma ilustração que já contei outras vezes, provavelmente, mas que é sempre bom estar recordando, né? Que é a ilustração de um homem que via todas as coisas para um lado bom, né? Um irmãozinho ali de uma determinada igreja. E a gente sabe que, como sempre, os adolescentes ali, né, não se conformavam, né? Olha, como que esse senhorzinho, né, esse irmãozinho aí pode ver sempre o lado bom das coisas, por mais ruim que seja a situação, né? Ele vê um lado bom, né? Eles meio que não se conformavam com isso. Então, pensaram consigo, bom, um dia nós vamos conseguir
fazer com que ele olhe as coisas de fato como elas são e não com esse olhar dele que para tudo é mil maravilhas, tudo é bênção, né? E aí, num determinado dia ali, no culto da manhã, havia uma avenida em frente à igreja e um cachorro foi atropelado, né? E foi trágico aquele atropelamento, o cachorro ficou todo despedaçado ali e tal. E aí aqueles adolescentes, né, já se juntaram rapidinho, olha, vamos chamar o irmãozinho agora, vamos mostrar isso aqui para ele e vamos ver o que ele vai falar, né? Duvido que ele vai dizer alguma coisa boa sobre isso, né? E aí então foram lá, pegaram esse irmãozinho, né? O levaram lá, irmãos, tem uma coisa para mostrar para você e tal, e levaram o irmãozinho para lá. E quando ele se deparou com aquela cena, né, daquele cachorro todo esbagaçado ali, atropelado, né? E disse assim, nossa, mas que lindo, né? E aí todos ficaram espantados. Como assim, que lindo, né? Um cachorro atropelado, todo esbagaçado, né? Ele disse assim, olha que lindo os dentes desse cachorro. Você já viu coisa mais bonita que o dente de um cachorro? Né? Então, moral da história, irmãos, em toda situação, por mais ruim que ela seja, ela sempre tem o seu lado bom e nós, principalmente nós que temos a Cristo, temos que ter esse olhar diferenciado, né? Eu espero que você, nesse momento de tribulação, de tristeza, onde nós estamos aí fechados em casa, né, muitos de nós, muitas pessoas internadas, enfim. Eu gostaria que você tivesse um olhar de um verdadeiro cristão, aquele que confia em Deus, entende esse versículo de João 16, 33. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós certamente com ele também o venceremos. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo, fiquem com Deus. Até a próxima.